Olá, e bem-vindo! Hoje, você embarcará em uma jornada fascinante pela história completa da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Vamos explorar desde os primeiros passos de Adão no Jardim do Éden até os momentos finais da vida dos discípulos de Jesus. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Seu amor pela Palavra de Deus vai se aprofundar, mas isso só acontecerá se você abrir seu coração a ela. Se você já se sentiu perdido ao tentar entender a Bíblia, hoje é o seu dia. Este vídeo tornará as Escrituras acessíveis e iluminadoras. Vamos começar desde o início, quando tudo começou. Antes do tempo e do espaço, havia apenas Deus, eterno, imutável e a fonte de toda a criação. Ele não teve um começo, porque é o próprio Criador de tudo o que existe. No primeiro dia, Deus trouxe à luz os céus e a terra. E no sexto dia, ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, criando também a mulher a partir dele. Adão e Eva eram perfeitos, puros e inocentes, vivendo em harmonia plena com Deus, como cuidadores de seu maravilhoso jardim. Mas então, uma tragédia aconteceu, a queda em pecado. E assim, toda a humanidade se viu mergulhada em um abismo de depravação, pois todos nós estávamos representados em Adão. Junte-se a mim enquanto desvendamos essa incrível história de amor, redenção e esperança. Tudo começou no princípio. Antes do começo, só havia Deus, que nunca deixou de existir, ele existe desde a eternidade. Ele não teve origem, pois é a origem de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é o Criador de tudo. Ele não começou a existir, ele é o Pai da eternidade, atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes, em plena comunhão com Deus. Viviam no jardim de Deus, como administradores de sua criação. No entanto, caíram em pecado, e toda a humanidade foi mergulhada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúmes, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e através dele surgiu uma linhagem santa que se voltava para Deus. No entanto, a terra logo se encheu de maldade e violência. Deus então decidiu exterminar a humanidade que havia criado, mas havia um homem justo, Noé. Deus derramou seu julgamento através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa, e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca que construíram. A partir dos filhos de Noé, Deus reiniciou a origem de vários povos. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cã, progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua terra e sua parentela, tornando-se um peregrino de fé, erguendo altares a Deus por onde passava. A história continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de uma nação numerosa, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Abraão esperou 11 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Então, sua esposa Sarai, já sem acreditar na promessa, deu sua serva Agar para coabitar com ele. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma nação numerosa, o povo árabe, inimigo histórico de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e o fez sair da tenda para contar as estrelas no céu, dizendo que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas e a areia do mar. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai elevado, para Abraão, que significa pai de multidões. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara, 90, quando Isaque nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento,
Rebeca foi curada e teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos Edomitas, enquanto Jacó, que recebeu o nome de Israel em sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó foi para o Egito com 70 pessoas. Estabeleceram-se na terra fértil de Gósen e, após 400 anos, deixaram o Egito sob a liderança de Moisés, com cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, totalizando aproximadamente 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto em direção à terra prometida deveria durar 3 meses, mas levou 40 anos devido à incredulidade do povo e dos 12 espiões enviados para explorar a terra prometida. 10 deles retornaram com um relatório pessimista, incitando o povo a se rebelar contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes que habitavam aquelas terras, sentiram-se como gafanhotos e diminuíram o poder de Deus. Então, Deus os puniu severamente, condenando toda aquela geração a perecer no deserto, permitindo apenas a Josué e Calebe, os espiões fiéis, entrar na terra prometida. Após 40 anos de peregrinação, temos 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda havia muito território para ser conquistado. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo à terra prometida através de um chamado de Deus e um empoderamento extraordinário. Após a morte de Josué, iniciou-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi uma época de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que bem entendia devido à dureza de seus corações, e por isso, foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse período, Deus levantou líderes de grande estatura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, surgiu uma nova fase e a monarquia. O povo de Israel, ao observar as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre eles. Samuel, o último juiz, então ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul governou por 40 anos. Ele começou bem, mas terminou mal. Ele abriu seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, crueldade e, por fim, à rebeldia e apostasia. Após ele, Davi reinou em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o rei mais proeminente de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, derrotando exércitos e andando com Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter pecado gravemente contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, seu filho Salomão reinou em seu lugar por 40 anos. Ele pediu sabedoria a Deus e foi concedido tanto sabedoria quanto riquezas. Salomão tornou-se um homem renomado em seu tempo, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz em seu reinado. No entanto, devido às suas muitas esposas, seu coração foi corrompido. Somente na velhice Salomão se voltou para Deus e se arrependeu de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos do Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi na armadilha do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do povo de ter reis, mas eles tiveram que sofrer as consequências dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu, pois seu filho Roboão se recusou a atender o pedido do povo para aliviar os pesados impostos. O esplendor e o luxo do governo de Salomão foram sustentados pelo trabalho dos operários, estrangulados por impostos exorbitantes. Eles aproveitaram a transição de poder para exigir mudanças. Como não foram bem-sucedidos, não conseguiram se alinhar com um novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte, com a capital em Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Este reino teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis era justo, todos se afastaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Esse rei decidiu usar a religião para fins políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem atraídos politicamente pelos reis de Judá. Jeroboão decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Dan,
e neles colocou um bezerro de ouro, induzindo o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho, todos foram perversos e ímpios, nenhum buscou a Deus. Nesse período, o Senhor levantou alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e os profetas convenientes, bem como os sacerdotes subornados com dinheiro. Nesse tempo, Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles enfrentaram bravamente as transgressões da nação, desde o palácio até as cabanas, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos. Denunciaram a corrupção política e ergueram suas vozes contra a prostituição da religião. Lançaram a acusação de Deus contra os poderes executivo e legislativo corruptos, denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, e chamaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. Durante o reinado de Acabe, através de sua esposa Jezabel, a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou por todo Israel. Elias desmascarou essa deidade pagã e minou a credibilidade do abominável ídolo. Mesmo nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso, mas como Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem do castigo e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria foi a vara da ira de Deus contra Israel, um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que conquistava um povo, cometia atrocidades e barbaridades, deixando corpos mutilados e empilhando cabeças nos portões das cidades conquistadas, submetendo as pessoas a uma amarga ignomínia. Após levar o povo do norte ao cativeiro, o rei Sargão II enviou uma mistura de outros povos para a terra de Israel, formando uma grande miscigenação racial ali. Ele sabia que essa mistura racial enfraqueceria a potencial existência de um povo, formando, assim, um povo híbrido chamado samaritanos em Israel, que se tornou um inimigo amargo do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, vários dos quais foram piedosos, como Isaías, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso ascendia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia governou. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente e não deu ouvidos à voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro na Babilônia. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Após 2 incursões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo ao cativeiro, deixando a cidade em uma tremenda desgraça. O povo ficou no cativeiro por 70 anos, conforme profetizado por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria, e sinagogas surgiram. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Naquela época, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, profetizado por Deus 200 anos antes de nascer, libertou o povo judeu e abriu as portas para seu retorno à terra de Canaã. O povo retornou em 3 grupos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para ensinar a lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Assim que retornaram do cativeiro e iniciaram a reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os samaritanos astutos queriam se juntar a eles na obra para desestabilizá-la. Como a proposta de parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. Depois, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes acusando os judeus de conspirarem contra o reino Medo-Persa. Diante dessa nefasta perseguição, a obra do templo foi interrompida por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo relaxou no zelo pela casa de Deus e começou a focar em seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas em detrimento da casa de Deus, que estava em ruínas. Nesse tempo,
Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo, o povo se arrependeu e retornou com entusiasmo para completar a reconstrução do templo. Então, houve um grande despertar espiritual, uma reorganização nas famílias e no sacerdócio, e um retorno sincero a Deus. 100 anos se passaram e uma nova geração surgiu. Agora, o povo continuava a ir ao templo e oferecer sacrifícios, mas já não orava a Deus. Ofereciam animais cegos, doentes e mancos como holocaustos, desprezando a mesa do Senhor e considerando-a profanada. Os sacerdotes se corromperam e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada, e os casamentos começaram a se desfazer em divórcio. O povo já não acreditava que Deus fosse capaz de julgá-los, e relaxaram na devolução dos dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam longe de Deus. Nesse momento, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim foi como o Antigo Testamento se fechou, 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, tivemos um longo período de 400 anos chamado de período interbíblico ou período de silêncio profético. Nessa época, foram escritos os livros históricos religiosos não canônicos, os livros apócrifos. O Antigo Testamento também foi traduzido do hebraico para o grego, dando origem à famosa versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu diante do Império Grego. Alexandre, o Grande, após conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos, chorando porque não tinha mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, espalhando a cultura helenística e a língua grega, tão útil mais tarde para a rápida e ilimitada disseminação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais, destacando-se o domínio dos egípcios ptolomaicos e dos sírios seleucidas, que estavam sempre em conflito. Israel foi dominada, ora por um, ora por outro, nesse período. Antíoco Epifânio indignou os judeus ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém, o que era uma abominação para eles. Este fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após muito derramamento de sangue. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, reinou em seu lugar. Herodes, o Grande, era um grande administrador, expandiu e embelezou o templo em Jerusalém, construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando a viagem de missionários pelo mundo, construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. No entanto, Herodes era um homem inseguro e violento, o medo de perder o trono o atormentou durante toda a vida. Ele se casou 10 vezes e teve muitos filhos. Ao se casar com Mariamne, uma mulher de nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família por medo de perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu único sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém, mas depois, ao ver que ele estava ganhando a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua temerosa sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou emissários atrás dela para matá-la. César Augusto chamou para Roma por suas atrocidades. Antes de partir, no entanto, mandou matar sua esposa Mariamne por medo de que ela conspirasse contra ele. Em sua ausência, enviou 2 de seus filhos para Roma para estudar. Sua irmã Salomé ensinou que eles retornariam mais preparados para assumir o trono. Herodes não hesitou, mandou estrangular seus 2 filhos. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família em Jerusalém porque ele queria lágrimas em seu funeral. Este foi o homem que ficou alarmado ao saber, pelos magos, que um menino havia nascido na Judéia para ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, reinou sobre a Judéia, Samaria e Idumeia. Ele foi um péssimo rei e, os judeus, por fim, pediram aos romanos que o destituíssem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judéia, instalou um procurador ou governador romano lá. Assim, os romanos começaram a governar diretamente a Judéia. Naquele momento, Pôncio Pilatos era o governador.
Essa situação política e social catastrófica na qual o povo escolhido de Deus se encontrava, sob o odioso poder dos herodianos e à mercê da escravidão sob o domínio romano, fez com que a esperança política por um Messias se manifestasse como nunca antes, um clamor por libertação e redenção da servidão ímpia. Foi então, neste tempo, que Jesus, no pleno cumprimento das profecias bíblicas, nasceu em Belém, na Judeia. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre os homens. Ele viveu entre nós, cheio de graça e verdade. Ele vestiu a pele humana, calçou as sandálias da humildade, andou em nossa terra, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto as culturas helenísticas quanto romanas uniram-se à contribuição judaica para a vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio romano, com a perseguição de Herodes, o Grande. José e Maria fugiram com o bebê Jesus para o Egito, ficando lá até a morte do rei ímpio. Retornaram do Egito e se estabeleceram em Nazaré, a cidade onde haviam vivido anteriormente. Lá, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, ele começou seu ministério, tendo sido batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores que veio salvar. Ali no Jordão, enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Nesse mesmo momento, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, equipando-o com poder para começar seu ministério. Do Jordão, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, durante os quais foi tentado pelo diabo 3 vezes. O diabo atacou Jesus para derrubá-lo, mas o Filho venceu no deserto, sempre usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para a Galiléia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Ele entrou na sinagoga, pegou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, curar e libertar." Jesus chamou 12 homens que nomeou apóstolos, investindo a maior parte de seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Ele viajou pela Galiléia, pela Samaria e pela Judéia, pregando em cidades, vilas e campos, pregando em sinagogas e no templo, pregando ao ar livre na praia e também em casas, pregando para multidões e também para pequenos grupos. Jesus foi a todos os lugares fazendo o bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, fez o paralisado andar, deu audição aos surdos, limpou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Ele foi a suprema revelação de Deus aos homens, dado o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus mesmo manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida por todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer, morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo usou vários artifícios para afastá-lo da cruz, mas Jesus marchou em direção a ela como um rei caminha em direção à coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus completou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Antes de ascender ao céu, ele instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1h08, Jesus fala sobre o empoderamento dado pelo Espírito Santo e também da estratégia de ação a ser seguida, para serem testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém. Com um crescimento assombroso, multidões foram continuamente acrescentadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja em Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. À medida que a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou perseguição contra ela, e os crentes foram dispersos, levando a palavra aonde quer que fossem.
Foi assim que Filipe chegou a Samaria, rompendo as barreiras de inimizade e pregando o evangelho ali com poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fez através de Filipe, o diácono pregador. Ele falava e fazia pregações aos ouvidos e olhos, através da imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João. Os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, na estrada para Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe de missões naturais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para sua primeira viagem missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Iconio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram às províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, para Corinto e as duas cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia e, a partir de Éfeso, enviou cartas a todas as igrejas na Galácia. No final de sua terceira viagem, Paulo foi para Jerusalém, onde recebeu forte oposição dos judeus e acabou sendo preso. Durante seu encarceramento, ele escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Paulo foi julgado diante do Sinédrio e depois diante de vários governadores romanos. Ele foi para Roma para ser julgado diante do imperador, onde esteve preso por 2 anos. Após sua libertação, Paulo viajou pela Grécia, retornou à Ásia e fundou a igreja em Éfeso, onde ficou 3 anos. Em Éfeso, Paulo fez milagres extraordinários, como a cura de enfermidades e libertações. Ele lançou fora demônios, e finalmente, confrontou a adoração a Diana, a deusa dos Efésios. Foi uma vitória esmagadora que afetou o comércio e trouxe uma grande reação contra o Evangelho. Finalmente, Paulo foi novamente preso em Roma e condenado à morte. Ele enfrentou o martírio, mas fez com ousadia a declaração de que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Com ele, os apóstolos, servos de Deus, também foram martirizados, pregando o Evangelho e levando as boas novas até as regiões mais distantes da terra, incluindo a Europa, Ásia e partes da África. A mensagem do Evangelho se espalhou como um incêndio nas florestas. O Evangelho não é apenas um recado a ser transmitido, é um poder transformador que continua a mudar vidas. A mensagem do Evangelho ainda ecoa, transformando corações e redimindo a humanidade. Ele enfrentou um terrível naufrágio, o barco se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e a tripulação foram miraculosamente salvos, como Deus prometeu a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e até usou seu servo para curar todos os doentes da ilha. Assim, os maltes enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades cobertas. Lá, ele permaneceu preso por 2 anos em uma casa alugada. A partir de lá, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes a trabalharem e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Após esse período, Paulo foi solto da prisão e escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Porém, a partir do ano 64, a perseguição à igreja deixou de ser religiosa e se tornou política, e Paulo retornou à prisão, sendo trancafiado em uma masmorra, uma cela subterrânea escura, úmida e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi queimada. Nero, o imperador, vestido como ator, subiu ao topo da torre maçônica, de onde observou o espetáculo incrível das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de fogo. Quando as chamas se apagaram, 70% da cidade estava destruída. Das 10 áreas de Roma, 4 eram densamente povoadas por judeus e cristãos, dando a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Uma brutal perseguição à igreja então começou, faltava madeira para fazer cruzes, tal era o número de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados a postes, cobertos de alcatrão e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão,
Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo, nela relatando a iminente chegada do seu martírio e a gloriosa esperança de receber a coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o apóstolo veterano foi decapitado, deixando, no entanto, um legado abençoado para gerações futuras, o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de 50 anos. Temos 4 livros gráficos, os 4 evangelhos, sendo 3 sinóticos, ou seja, que vêm da mesma perspectiva, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O foco de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, escrito para os judeus, contém o maior volume de citações do Antigo Testamento e é o mais judaico dos evangelhos. O foco de Marcos é apresentar Jesus como um servo, escrito para os romanos, é o evangelho que se concentra mais nas obras de Jesus do que em seus ensinamentos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como o Filho do Homem, escrito para os gregos por um médico gentil, historiador e viajante, com o propósito de apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Portanto, Lucas é o evangelista que mais fala sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do primeiro século para refutar o gnosticismo, uma perigosa heresia que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente das demais. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações Eu sou, provando que Jesus é, de fato, Deus. Temos também o livro de Atos dos Apóstolos, que relata fatos relacionados à igreja primitiva, desde seu nascimento até sua expansão até a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço, Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Também temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Além disso, temos uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados, devido à perseguição, a retroceder na fé e a carta aos Hebreus, de um autor desconhecido. Também temos as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfante de Cristo e sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se, Ele pode mudar seu futuro, sua história, pode tirar toda a tristeza e a solidão e prover o que você precisa. Vá para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus, Ele o ouvirá. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.